Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o seu canal do Tabelião. Hoje nós encerraremos o estudo das sociedades limitadas. Falaremos sobre a dissolução deste tipo societário. Quais são as fases? Qual é o procedimento? Quais são os institutos principais atinentes a este instituto jurídico que estudaremos logo mais? Você não pode perder esta aula sensacional, não saia daí. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o importante Instituto Jurídico das Sociedades Limitadas e chegamos ao capítulo derradeiro. Convido os senhores a assistirem às aulas anteriores atinentes às sociedades limitadas, principalmente sobre a sua origem histórica, disposições gerais, das cotas, da administração, do conselho fiscal, da deliberação dos sócios, do aumento ou diminuição do capital social, da resolução dos sócios em relação ao sócio minoritário e agora nós estudaremos a dissolução dessa sociedade. Falamos, portanto, do começo, meio e agora o fim desse instituto jurídico que é muito importante para nós brasileiros. As sociedades limitadas, nós já vimos, é o tipo societário de maior incidência nas juntas comerciais. E vamos passando a estudar os seus tópicos fundamentais, os seus pilares. A dissolução da sociedade limitada se faz em meio a um procedimento. Esse procedimento tem 3 fases. A dissolução ato ou dissolução em sentido estrito. Nós falamos sobre a liquidação, a parte principal que vai apurar o ativo, o passivo, vai pagar todos os credores e possivelmente vai também tomar outras atitudes relacionadas à gestão da empresa para, ao final, havendo um patrimônio superavitário, fazer a partilha dos bens entre os sócios. Posteriormente, faz-se a prestação de contas desse procedimento da dissolução e aí sim faz-se a extinção da sociedade limitada sob o ponto de vista formal. Mas vamos falando então desse procedimento propriamente dito. Nós temos que a dissolução da sociedade limitada pode se fazer extrajudicialmente ou judicialmente. Chamo a atenção dos senhores para 2 artigos importantíssimos do Código Civil na seara da sociedade limitada, na seara da dissolução da sociedade limitada. O artigo 1033 e o artigo 1034. O artigo 1033, ele vai trazer as causas de extinção da sociedade limitada de forma extrajudicial. Entenda dissolução extrajudicial por meio da elaboração de 2 atos fundamentais. A deliberação da Assembleia dos Sócios no sentido da extinção das suas atividades e também por meio da elaboração de um distrato. Já a extinção da sociedade, a dissolução da sociedade de forma judicial, ela está relacionada a uma decisão judicial. Vamos então falar deste primeiro ato, deste primeiro procedimento. O primeiro ato é a dissolução em sentido estrito, como eu disse, essa decisão da Assembleia ou até mesmo uma decisão judicial, ela não vai extinguir a personalidade jurídica. É necessário que se nomeie um liquidante. Este liquidante vai ser o administrador das fases derradeiras da sociedade limitada. Ele vai pagar os débitos que existem, vai apurar o ativo, vai tomar uma série de atitudes com relação aos negócios jurídicos que já existiam. E é vedada a realização de novos negócios jurídicos na forma do 1036. Vamos falar aí quais são as formas de extinção que podem ser levadas a efeito segundo a legislação brasileira. O artigo 1033, em seus incisos 1 e 2, vai dizer que se extingue a sociedade limitada pelo decurso de seu prazo.
E aí, nesse caso, nesse inciso 1, nós estamos falando das sociedades limitadas criadas por tempo determinado. O exemplo clássico da doutrina é a sociedade limitada que foi criada, por exemplo, para um período do ano em específico, como, por exemplo, os casos de sociedades limitadas criadas para a confecção de ovos de Páscoa ou de presentes de Natal. Uma vez ultrapassado este momento do ano específico, essa sociedade tem o seu termo, ela deve, portanto, ser dissolvida e extinta. Mas ela pode aí, nesse caso, vamos imaginar que uma sociedade limitada foi criada para fazer esses ovos de Páscoa, e aí nós temos então o decurso desse prazo. O inciso 1 está completamente realizado, mas pode ser que essa sociedade limitada tenha que se extinguir antes do prazo estipulado entre os sócios. O decurso desse prazo pode não ocorrer. Nesse caso, nós temos que observar o inciso 2. O inciso 2 vai dizer que as sociedades por prazo determinado serão extintas desde que haja consenso unânime entre os sócios. Se não houver consenso unânime entre os sócios da sociedade limitada, é necessário que haja a postulação de uma ação para extinguir, comprovar a justa causa e extinguir a sociedade por prazo determinado. O inciso 3 serve para sociedades por prazo indeterminado, que é a regra geral em nosso ordenamento jurídico. É necessário que se faça aí a deliberação dos sócios e que a maioria absoluta destes mesmos sócios votem pela dissolução da sociedade limitada. Lembrando que maioria absoluta é a quantidade de cotas existentes dividido por 2, ou seja, a metade mais um dos sócios. Se houver a votação de metade do capital social mais um para a dissolução da sociedade limitada, nós teremos ali o perfazimento, o enquadramento do artigo 1033, inciso 3. Já o inciso 4 vai dizer de uma causa superveniente acidental, que é o caso da existência de um único sócio, sociedade unitária, acidental e superveniente, pelo prazo de 180 dias. Esse caso do inciso 4 não se aplica mais às sociedades limitadas. Uma vez que houve alteração legislativa, a Lei de Liberdade Econômica, mais precisamente a Lei 13.874 de 2019, alterou os artigos 1052, parágrafos 1º e 2º, permitindo que a sociedade limitada tenha um único sócio. Então, o 1033, inciso 4, não se aplica mais às sociedades limitadas. O inciso 5º vai dizer da retirada da autorização do poder público para o funcionamento de uma sociedade limitada. Isso pode acontecer, por exemplo, em um caso aí em que, por exemplo, a Anvisa autoriza uma fabricante de remédios na confecção, na fabricação desses remédios, e por diversos motivos essa autorização é retirada. Essa sociedade limitada não poderá fabricar mais esses remédios e deverá ser extinta com base no inciso 5º do 1033. Uma sexta hipótese de dissolução, que é intuitiva, óbvia, lógica e que não está prevista expressamente no 1033, é a ocorrência da falência da sociedade limitada. Vamos falar agora das causas de extinção judicial, aquela em que um dos sócios postula uma ação para dissolver a sociedade limitada. Nesse caso, haverá a postulação no inciso 1 para requerer a anulação do ato constitutivo. Ou no caso do inciso 2, quando é exaurido o fim social ou o objeto da sociedade limitada torna-se inexequível.
Quando, por exemplo, se conclui a missão, a sociedade limitada pode ser extinta. Como no caso, simbolicamente, tem muitos casos como esse, quando se cria uma sociedade limitada de propósito específico, como por exemplo para a criação de um loteamento. Uma vez que se cria esse loteamento, vendem todos os lotes, esta sociedade que foi criada para este propósito específico, ela tem o seu fim social exaurido, então ela tem a sua dissolução realizada. Ou quando o objeto da sociedade limitada se torna inexequível. Como, por exemplo, nós temos aí um caso simbólico da Kodak. A Kodak é um caso simbólico porque ela fazia filmes para revelar fotografias para a população. E, obviamente, nós estamos num contexto em que não se existe mais aquele filme que você comprava para colocar na máquina. Hoje, as fotografias são realizadas de maneira digital e esse tipo de produto, que são os filmes, que era um rolo de filmes, quem é mais antigo vai lembrar disso, não tem mais a razão de existir. Então, esse objeto se tornou inexequível. Então, vamos falar um pouco da figura do liquidante. O liquidante é uma espécie de administrador da sociedade limitada que fica encarregado de fazer a apuração do ativo, o que tem de patrimônio, o que tem de dívidas, vai fazer o pagamento dessas dívidas, mas a escolha desta figura do liquidante é feita, às vezes, em muitos casos, no próprio contrato social. O contrato social pode prever em uma das cláusulas que, em caso de dissolução da sociedade limitada, fulano de tal tornar-se-á o liquidante para a realização dos atos de exaurimento e de encerramento dessa sociedade limitada. Mas caso não haja a designação clara no contrato social acerca da figura do liquidante, é necessário que se faça uma deliberação dos sócios para escolher esse liquidante. Então, uma das atribuições do liquidante é a realização do pagamento dos credores, de dívidas vencidas ou de dívidas vincendas. Nesse caso, o próprio Código Civil vai dizer expressamente que o liquidante, ao realizar o pagamento das dívidas vincendas, ele deve pedir desconto. Este liquidante faz a representação da sociedade limitada com relação a esses atos que já foram compromissados e que não foram concluídos, porque, obviamente, após a conclusão dos contratos, houve a necessidade da liquidação da empresa. Mas esse liquidante vai representar a sociedade limitada, ele pode alienar bens móveis e imóveis, fazer transações, transacionar, receber dinheiros e até mesmo realizar outros atos necessários na representação dessa sociedade limitada. Lá no cartório de notas e protesto de General Salgado, nós temos aí várias situações em que é necessária a presença de um liquidante para assinar as escrituras públicas. Convido os senhores a fazerem a leitura do artigo 1105 do Código Civil. O que você quer, filho? Ó, Benjamin. Fala oi, pessoal. Vem cá. Fala aí. Ih, pessoal. Que isso, pai? Deixa eu te... Então, vai lá. Realizados todos esses atos de apuração do ativo, apuração do passivo, pagamento dos credores, esse liquidante deve realizar a prestação de contas. Obviamente, haverá a prestação de contas e, se aprovada esta prestação de contas, haverá a extinção propriamente dita da sociedade limitada. Faço uma ressalva que o caminho, como eu disse, é a nomeação desse liquidante após a dissolução ato. Então, primeiro ato, dissolução, que pode ser extrajudicial, por meio da assembleia ou do distrato, ou uma decisão judicial, quando for uma dissolução judicial.
Ato contínuo, nós vamos nomear o liquidante que fará esse procedimento de apuração do ativo, do passivo e aí o pagamento dos credores. Se houver saldo, haverá a partilha de bens dessas cotas, se for a sociedade limitada superavitária, possuir mais bens do que dívidas. Faça então a prestação de contas e, por último, a formalização da extinção da sociedade por meio da averbação deste ato nos atos constitutivos constantes do que está arquivado na junta comercial. Faço a ressalva aqui para vocês que, se a dissolução for judicial, o trâmite processual se dá na forma do procedimento comum. Mas vamos fazer aqui uma abordagem a respeito da dissolução parcial, que ocorre em 4 situações muito claras. Quando houver a penhora das cotas de um dos sócios, a morte de um desses sócios, quando há o exercício do direito de retirada e também a exclusão dos sócios. Então, mais uma vez e de maneira clara e objetiva: penhora das cotas, morte, direito de retirada e exclusão dos sócios. Esse procedimento da dissolução parcial, em que um sócio se retira, é algo novo aqui do nosso Código de Processo Civil novo. O procedimento é previsto no artigo 599 até o 609 daquele diploma legal. Anteriormente, havia apenas então somente uma posição jurisprudencial autorizando a dissolução parcial e um posicionamento forte da doutrina no sentido de autorizar essa dissolução parcial. Porque o que acontecia há muito tempo atrás é que, quando um sócio era retirado, por qualquer dessas circunstâncias que nós elencamos agora há pouco, havia necessidade da dissolução completa da sociedade limitada. E essa dissolução completa, fere o que hoje nós já falamos a respeito em aulas anteriores, sobretudo nas aulas de falência que temos aqui no canal do Tabelião, do princípio da função social da empresa e o princípio da preservação da empresa. Então, a dissolução parcial da empresa está relacionada ao prestígio que goza o princípio da função social da empresa e da preservação da empresa. Mantendo a empresa funcionando, saiu um sócio, por qualquer motivo que seja, essa sociedade deve permanecer existindo. E na liquidação parcial, como ocorre neste caso que nós estamos explicando agora, é necessário que se faça uma apuração de haveres. Não há a liquidação, como nós dissemos agora há pouco, quando existe a dissolução total da sociedade limitada. É feito o que se chama de um balanço especial, um balanço de determinação. Esse balanço de determinação vai estipular o valor exato das cotas daquele sócio que está saindo da sociedade. Então, as cotas daquele sócio serão pagas. Se, obviamente, esse sócio estiver morto, será pago para os herdeiros. Mas se ele tiverem as cotas penhoradas, ele se retirar, ou então ele for excluído, faça essa apuração dos haveres, um balanço de determinação, o pagamento dessas cotas, o valor de mercado dessas cotas, para que não haja enriquecimento sem causa da sociedade, mas paga-se o que é justo. Então, esta apuração por meio de um balanço de determinação é a regra geral. O contrato social pode prever outra forma de apuração dos haveres. E aí, como regra, essas cotas que saem não são repostas. Nada impede, no entanto, que essas cotas sejam criadas, possam ser criadas outras cotas para cumprirem essa lacuna que foi deixada por esse sócio que se retirou. Uma vez apurados estes haveres, o valor que deve ser pago para esse sócio, o pagamento, como regra, deve ser à vista em dinheiro e dentro do prazo máximo de 90 dias. Uma última observação importante é que este sócio que se retira, esse sócio que sai, esse sócio retirante,
por qualquer motivo que seja, aí dentro dessa escala de observações que nós fizemos, ele fica responsável pelos atos que foram realizados ali pela sociedade limitada pelo prazo de 2 anos. Então ele responde solidariamente pelo prazo de 2 anos, obviamente porque quando ele estava na sociedade limitada, ele pode ter praticado algum ato que tenha causado prejuízo a terceiros, aos credores, e então ele tem que se responsabilizar por esses atos que ele praticou enquanto era sócio. Deve-se dizer ainda que esta retirada, o exercício do direito de retirada, ou a exclusão, a penhora ou a morte, deve ser averbada na junta comercial para que comece a contar esse prazo de 2 anos. E é importante dizer que o direito de retirada é considerado pela doutrina e jurisprudência um direito potestativo, aquele que independe da vontade de terceiros, mas apenas da vontade do próprio sócio de sair do quadro societário. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas de sociedade limitada. Recomendo que, vez por outra, vocês renovem este ato de assistir às aulas aqui no canal do Tabelião. Compartilhe esses vídeos com as pessoas queridas que precisam ficar um pouco mais cientes dos institutos jurídicos ligados às sociedades limitadas. Se inscreva aqui no canal do Tabelião e nos siga nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, procure por Breno Torres. Será um prazer tê-los por aqui. Até a próxima. Tchau. Fala assim, um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau. Mas com força. Até a próxima. Tchau. Tchau. Isso aí. Gostei. Até mais. Tchau.